Pronto. A nossa função PROC-V é o conteúdo da aula de hoje. Esse mesmo slide é o slide da aula 11, a gente está na aula 10, e no final da aula 11, a gente vai começar a falar sobre soma-se e autofiltro. São duas coisas bem legais para a gente compor o conteúdo. Dependendo se o andar da carruagem hoje for tranquilo, for de boas, eu acabo misturando o PROC-V também com a questão do autofiltro, mas eu não preciso ter pressa com esses assuntos, eles são perfeitamente controláveis e a gente pode fazer com o decorrer dessa aula e da próxima. Não tem por que ter pressa. Falta o Fontinelli, ó. Cadê o Fontinelli? Tá faltando o Fontinelli. Vai ter prova não? Vai, minha joia. Você quer a prova hoje? Se você quiser, manda agora. Você quer agora? Me diga aí, você quer agora? Neste instante. Então. Que a prova a gente vai passar no último dia, como eu sempre faço. Eita, que negócio é esse? Tem a nossa revisão, tá? Eu sempre planejo uma revisão antes, para a gente refazer o caminho que a gente fez para chegar no conteúdo que nós estamos passando. E aí depois a gente faz uma prova em cima de todo ele. É uma prova teórica, não é uma prova prática, porque eu sempre digo para os meus alunos, prova prática minha é bucho. Não porque eu queira dificultar para vocês. Não é por isso. O motivo é que uma prova prática minha, eu vou cobrar tudo que eu ensinei. Uma prova teórica é quando você acaba respondendo perguntas. Você não tem uma proposta de um trabalho, de um exercício para você criar. Se fosse uma prática, eu mandaria uma série de informações para vocês e vocês construiriam uma tabela em cima disso. Se é uma prova teórica, eu vou fazer perguntas sobre as funções. Entendeu? Aí uma prova prática minha, eu sei que tipo 10 de 20 iam sair de boas, mas como eu não explicaria quais funções eu faria, tipo, não daria exemplos, não explicaria como, só deixaria lá, ó, vocês vão fazer uma tabela assim para mim com esses dados. Pronto. Aí it's complicated, tá? Eu prefiro fazer isso nos meus exercícios do que fazer isso numa prova. Porque por mais que você tenha o advento das possibilidades de fazer pesquisa e afins, ainda assim, na minha prova tem como você fazer pesquisa e tem gente que não tira nota boa. O que dirá no trabalho prático, tá? Não é ameaça, não estou desmerecendo vocês, acredito muito em todos vocês, tá? Comprovo isso todo santo dia, quando vocês conseguem fazer as minhas atividades, quando vocês entendem as minhas explicações, todos vocês são super capacitados, mas não queiram fazer uma prova prática minha. Se faltar a minha prova teórica, e quiser recuperar nota, tem duas formas de fazer, que é responder um questionário do SEDASP ou fazer uma prova prática minha. Beleza? Então, não faltem no dia da prova, pelo amor de Deus. Não me deem esse trabalho, porque aí eu fico muito triste, tá? Então, vamos dar continuidade aqui aos BOs, iniciando o PROC-V. O pessoal que logou agora, não falei muita coisa, tá? Eu estava mais explicando algumas informações legais para a galera. Pronto, aqui é Maria Bianca. Eu sempre esqueço que tem um Maria no teu nome. Eu sempre penso que é só o Maria, o Bianca normal. Então, o conteúdo propriamente dito vem agora, tá? A gente vai falar hoje sobre a VLOOKUP, que é a PROC-V. VLOOKUP é ela em inglês, PROC-V é ela em português. O que significa essa função? É uma função de procura vertical. É só olhar o PROC de procura e o V de vertical. De vez em quando vai ter essas notificaçõezinhas, que é porque eu estou em outro computador, que não era o que eu usava antes, e esse Windows aqui é craqueadaço, tá? Então, por isso que tem esses avisos, notificações do nada. Só mandar um áudio aqui pro Cauê, porque ele não aceitou a minha... Ô, Fontenelle, tu tem que aceitar a minha solicitação, meu bom. Ele tá aqui no limbo. Aí tem o Eric também. Pronto, logou todo mundo que sempre está online aqui conosco nos nossos encontros. Ótimo. Ninguém vai ficar perdido mais tarde. Só o Fontenelle que ainda não aceitou. Bora, Fontenelle, meu filho, aceita, meu filho. Mandar outra mensagem aqui, porque, né? Arroba Cauê, meu bom, aceite aí, meu bom. Senão vai ser o único que não vai pegar a ideia, né? Mas, enfim.
E como é que essa função é descrita? Como é que é a sintaxe dela? Ela é bem tranquila. Inclusive, acho que todo mundo hoje vai conseguir sair um pouquinho mais cedo, porque o exercício em cima dela é muito prático. Você entende como ela funciona e aplica. Ponto. Não tem muito o que pensar, não tem muito o que escolher. A única coisa que talvez seja difícil é escolher qual coluna você vai querer utilizar para o exercício. Tá? Então, hoje é dia de uma função suave. Todo mundo vai ficar feliz, mandar a tarefa antes de 10 horas e conseguir usufruir do restante do seu dia. Pronto, Fontenelle conseguiu? Fontenelle conseguiu. E aí, meu bom? Então, primeiro que você começa com o nome da função, que ou é procv ou lookup, tá? E aí, o que você deseja procurar? Abre o parênteses, cheguei a... Não, tá de boas, meu bom. Esses 10 minutinhos aí, você não perdeu o conteúdo, não. Eu tava explicando uns BO aqui para um futuro e dizendo para vocês, não faltem à prova. Nunca. Tá? Não queiram fazer trabalho de recuperação. Nunca. Foi só isso mesmo. Então, você abre o parêntese depois do nome da função para colocar o que você deseja procurar. Ou, entre aspas, o texto que você deseja procurar, ou uma célula que tem o que você deseja procurar, ou você digita já de um lado, num cantinho específico, que é como eu prefiro fazer, o que você deseja procurar e usa aquela célula como referência. Quando a gente estiver demonstrando, isso aqui vai ficar mais claro. Depois disso, você coloca o intervalo inteiro. Não, mas minha intenção não. A minha intenção com vocês é a melhor possível. Tô brincando, tá? Esqueça essa parte da piscadinha aí. Humor e piadas. Tio Maurício, humor e piadas. Eu tô com o olho inchadão agora que eu notei, ó. É a velhice e a falta de sono. Então, depois do ponto e vírgula que vem na sequência, você coloca onde você deseja procurar, que é todo o intervalo de dados, que é todas as informações que você pode ou não utilizar na tabela. Você coloca um ponto e vírgula para encerrar isso, escolhe qual a coluna que você vai ter como resposta. Ah, eu durmo, dormi umas 7 horas, mas o cansaço não é resolvido com 7 horas de sono. Não é o suficiente. Então, a coluna que você deseja como resposta é de acordo com a margem das informações que tem na sua tabela. Sua tabela tem 30 colunas, você vai ter primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, e aquela que você quiser como resposta é o número que fica aqui. De novo, na demonstração isso vai ficar mais claro, tá? E o zero é o que finaliza a função, porque é uma margem de precisão. Se você coloca o zero, é porque você quer exatamente o resultado da função. Se der algum problema, se ela não conseguir te responder um resultado exato, se você colocar o zero, ela dá erro no final. Se você colocar qualquer outro número, ela vai responder algo próximo daquilo. E definitivamente não é o que você quer. Para esse caso dessa função, é melhor responder errado do que responder alguma coisa. Alguma coisa tipo avulsa qualquer que não faz sentido, porque você não vai saber se aquilo está errado ou não. Às vezes a gente está trabalhando com a função do PROC-V e a tabela que a gente tem de informações é de 50, 100, 200 linhas. Você não vai querer ficar conferindo isso. Então é melhor usar o zero para ter essa margem e não dói em nada decorar que tem um zero no final dessa função. Não dói em mim, não dói em você, não dói em ninguém. Então vamos para alguns exemplos aqui. Nesse exemplo da função, eu estou procurando a palavra tesoura nesse intervalo de dados, da A26 até a C49. E eu quero referente à tesoura as coisas que estão na segunda coluna. Tesoura fica na primeira coluna e na segunda coluna tem o que eu vou ter como resposta para a função. E aqui tem explicadinho o que eu vou ter de respostas e de informações nessa função. A tesoura é o que eu estou procurando como métrica, então está entre aspas porque eu digitei, eu coloquei como um texto. A 26 até a C49 é um intervalo completo, que vai incluir tanto onde tem o nome da tesoura, quanto todas as outras informações da tabela. 2 é a coluna que eu escolhi como retorno, então poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4, de acordo com a quantidade de colunas que tem na minha tabela. E o 0 é aquela marota métrica de precisão que nós já falamos. Coloco o 0 para ela só responder se tiver como responder. Se não tiver, ela dá erro. E ainda tem um pouquinho mais. 2 é só um exemplo de acordo com a quantidade de colunas, como eu já tinha dito. Você pode trabalhar aí com 10 colunas e usar o 10 no lugar do 2. A informação que busca precisa estar na primeira coluna do seu intervalo. Então, a palavra tesoura necessita estar na primeira coluna, tá? Vai ter a primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta e sexta. O que você procura vai ter que estar na primeira, tá? A web tá... Mas o webcam é só um detalhe.
detalhe, meu. A webcam é só um detalhe. Vocês nem precisavam ficar me olhando para essa minha cara de pão aqui. Eu poderia colocar, sei lá, um emoji dançando no lugar da minha câmera que teria o mesmo efeito. Inclusive, vou pensar nas possibilidades. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, tá? Eu tenho os nomes de alguns livros, eu tenho o código de alguns livros, eu tenho os status de alguns livros e eu tenho o gênero. Para que isso serve? Isso aqui seria o que vocês procurariam como referência, tá? E aqui seriam as colunas das respostas. Coluna 2, coluna 3, coluna 4. Essa aqui seria a primeira. Mas se a palavra não estiver na primeira coluna. Então, se você estiver procurando na segunda coluna, não tem problema. Só que você vai ignorar essa coluna aqui para o cálculo. E essa vai passar a ser a primeira coluna. E essa a segunda e essa a terceira. Ah, se eu estou procurando agora diretamente as palavras disponível, locada e afins, essa vai passar a ser a primeira coluna, essa a segunda, e não vai ter terceira nem quarta. Você só tem que lembrar disso. Tá bom? E agora a gente vai já para o nosso arquivão de aula. Arquivo de aula da nossa aula 10. O que eu tenho aqui nesse belíssimo arquivo de aula? Vou aumentar aqui o máximo que eu puder, para que vocês consigam enxergar aí. Míopes de plantão me amem, tá? E eu tenho uma tabela construída aqui. O que ela simula? Ela simula exatamente uma biblioteca, tá? E o que a gente tem como hábito em uma biblioteca? Você vai lá, faz seu cadastro para tentar locar um livro, pegar um livro para você ler. Caso você não tenha essa cultura de ir para a biblioteca para fazer isso, é nóis, porque eu também não tenho, não. Se o livro não existir em PDF, não estou nem aí, não leio. Eu nem leio o livro, na verdade. Estão indicando para vocês serem assim? Não, não me usem como exemplo para tudo na vida. Me usem como exemplo só para uma coisa, profissionalismo, porque graças a Deus isso eu sou. Agora, para qualquer outra coisa, procurem exemplos melhores. Eu detesto ler, tá? Por isso que eu escrevo tão mal. Leiam, meus jovens, leiam, porque leitura ainda é o melhor remédio contra a alienação, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o cliente, livro, código, status e gênero, porque essa parte da tabela é uma forma de, na biblioteca 10 reais, pois é, mas aquela é tipo uma livrariazinha. Aí vende uns livros bem pequenininhos por 10 conto. Por isso que só mandava. Não, eu mando áudio que é mais prático. Eu sei escrever, eu não escrevo bem, mas eu sei escrever. E tem corretor ortográfico para isso, viu? Eis a grande verdade do mundo. Ninguém escreve bem de verdade, mas o Google corrige para você. Então, como é que a gente vai construir essas funções aqui? Essa parte da tabela é uma tabela auxiliar. Ela vai usar como referência a parte da biblioteca aqui, tá? E nesse caso, você primeiro preenche os dados do cliente, o nome dele, porque ele que está escolhendo um livro. Então, vamos pegar aqui, eu vou chegar nessa biblioteca, vou ser o primeiro. Cheguei, preenchi com o meu nome. Isso aqui essa parte é até desnecessária. Por quê? Porque isso aqui é só para um controle de quem vai estar pegando aquele livro, mas de um jeito ou de outro eu vou colocar aqui. E eu vou escolher um livro agora. Eu vou escolher, deixa eu ver, O Senhor dos Anéis. Quero esse livro. Não tem problema aqui e aqui estarem escritos com letra maiúscula, letra minúscula e ficarem diferentes. Beleza, meu bom? Não tem problema. Por exemplo, se eu colocar aqui O Senhor dos Anéis tudo minúsculo, não tem problema. O problema é só se eu escrever errado, tá? Literalmente, o problema é só se eu escrever errado. Deve ser chato esse livro. Ele só tem, sei lá, 800 páginas. O áudio ficou estranho. Tá, agora eu estou começando a achar que estou com problemas de conexão. Deixa eu ver aqui se a minha câmera está ok. Eu ainda estou conseguindo me visualizar de boa. Canta, gatinho, canta. Aqui. Melhorou meu áudio agora? Resolveu. Tá melhor? Aí tu. Ah, tá. Eu já ia dar uns carão. Aí tu me responde, né, mulherzinha? Se tu me deixar no vácuo, eu arranco teu fígado. Pronto. O menino também voltou, o Kelvin. Deu certo para voltar. Vou resolver o delay? Resolveu aí, né? Ou não? Ou ainda tô mais lagado que o servidor do FIFA no final de semana?
Melhorou? Aí é a hora que você também me responde. Ou pode me deixar no vácuo mesmo. Acho que é. Aí it's complicated, meu bom. Fica debaixo do roteador, faz um cafuné nele. Mas, enfim, vamos tentar aqui construir a função, tá? Porque eu estou procurando esse livro e eu quero saber o que é desse livro. Eu quero saber o código dele agora. Então, começo com igual, proc_v. Tem o proc_h também, que é a nossa procura horizontal, mas a gente vai aprender hoje o proc_v. E no proc_v, abro meu parêntese e começo a fazer as minhas informações. Primeiro, se eu quiser, eu posso digitar o nome do livro, tá? Só que não é inteligente, porque para esse nosso modelo, eu construí essa tabela auxiliar do lado para já me ajudar a não precisar digitar. Eu posso só clicar, porque aqui já tem o conteúdo. Se eu tiver que digitar sempre, a função vai ficar maior e tem a possibilidade de eu errar muito grande, tá? Porque eu estou digitando, literalmente eu estou digitando. Se eu estou digitando, eu posso pongar em algum momento e errar alguma palavra, errar alguma expressão, colocar um ponto, colocar um espaço e aí acabar prejudicando a minha função. Então, como eu criei essa tabela auxiliar com o nome do que eu estou procurando, no lugar de digitar, eu só clico, tá? Porque o Senhor dos Anéis está aqui em G3. Está escrito aqui. Dou meu ponto e vírgula, e aí eu vou para as minhas outras partes da função que compõem ela, que é onde eu vou procurar. Onde eu vou procurar é na tabela como um todo, porque eu vou considerar o nome das informações que eu tenho, dos livros, eu vou considerar os códigos, os status, os gêneros e todas as colunas que tiver como informação. Por isso que eu cliquei, segurei e arrastei na tabela inteira, tá? Aí eu dou o meu ponto e vírgula, e agora a gente vai dar sequência à função, porque ela já está acabando, tá? Só para o pessoal não ficar pensando que isso aqui é que nem um si composto que é imenso. Não, né? Não, relaxa. Eu tenho a atriz até D5, porque é o meu intervalo completo, e aí eu só tenho que lembrar o que, que eu estou procurando como resposta, tá? Eu estou procurando o Senhor dos Anéis, beleza, o livro, mas o que, que eu quero como resposta do Senhor dos Anéis? Eu quero o código. O código é qual coluna? Aí você volta para a tabela e olha. O nome é a primeira coluna, porque é justamente o que eu estou procurando. O código aqui é a segunda coluna. Então, eu digito o 2, dou o meu ponto e vírgula e encerro com zero, como nós vimos, que é a métrica de precisão. Fecho meu parêntese e a função está criada. Pronto. Resolvido. Dou o meu Enter e aí eu tenho o código desse livro, que é o 2221. Aí, se você quiser, se você for São Tomé e não acreditar, você só olha na tabela. O Senhor dos Anéis é o 2221. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho. Deixa a tabela, aliás, ó, a função aqui aberta para vocês verem o que foi que eu fiz. A gente ainda vai fazer isso aqui algumas vezes, tá? E ainda tem mais algumas coisas diferentes para ensinar. Parece tranquilo, mas ela é tranquila. É bem de boas. Gente, a gente a última surra que a gente tomou foi no si composto e o si com i e si com o. Agora é só felicidade. O famoso agora é só vitória, tá? Não teremos mais tempos tão nefastos como nos outros dias. Vou dar meu enter de novo só para continuar aqui. Essa eu apanhei. Não, essa foi uma surra para geral. Acho que não teve um cristão que não ficou com a cabeça meio quente nesse dia. Agora, além do código, eu posso querer saber os status, tá? Do mesmo livro, porque, tá bom, sei qual é o código dele, mas eu quero saber se ele está disponível ou não. O que, que eu faço? Um outro proc_v, igual proc_v, ou ela em inglês, que é o VLOOKUP. O nome fica estranho, mas funciona, tá? Abro meu parêntese, clico no que eu quero procurar Senhor dos Anéis e ele está bem fácil, bem aqui. Cliquei, beleza. Dando a sequência, o que, que eu tenho? Eu tenho um intervalo, que é onde eu vou procurar como um todo, na minha tabela inteira, ponto e vírgula, e agora eu tenho que colocar a coluna dos status. Qual a coluna dos status? O pessoal aí que já deu aquela captada. Status é qual coluna? 3, exatamente. Aí eu faço o quê? Eu digito o 3 aqui,
dou o meu ponto e vírgula final e encerro com 0. Fecho meu parêntese e dou o meu Enter. E aí eu tenho o meu status do Senhor dos Anéis, está locado. Infelizmente, não vou poder pegar esse livro. A vida é muito triste, tá? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho. Não, aqui eu não preciso reduzir o tamanho, aqui eu posso. Para só aparecer a última parte, que é o do gênero, tá? O gênero, eu quero saber agora qual é o gênero desse mesmo livro, só para complementar essa tabela. Começo com igual, PROC-V ou VLOOKUP, para que vocês memorizem logo como é que se escreve VLOOKUP, VLOOKUP, VLOOKUP. Dá para dar uma embananada na língua. Professor, vou ali ver o que a minha avó quer. Beleza, minha joia. Sem problema. Aí depois você conta pra gente o que ela quer, tá? Ficamos curiosos. Eu fiz foi copiar esse nome. É porque esse nome parece, sei lá, alguma palavra em dinamarquês. Eu não sei nem se a Dinamarca tem um idioma próprio, mas não parece uma palavra comum. Parece algo falado por um russo quando ele tá pistola. Seu Vlowcup, tipo um xingamento. Um xingamento em uma língua estrangeira. Então, dando sequência, eu clico de novo no que eu quero procurar, dou meu ponto e vírgula, pego o meu intervalo desde a primeira célula até a última, meu ponto e vírgula de novo. Agora, se eu quero gênero é a última coluna que eu tenho, que é a coluna 4, tá? Do meu ponto e vírgula final e o 0 para encerrar a função. Abro meu parêntese e dou o meu enter, tá? A única coisa que diferenciou do código para o status e gênero foi o número da coluna. Aqui foi o 2, aqui foi o 3, aqui foi o 4. Dou meu enter e tá aqui. É um livro de fantasia, tá? E aí eu me lembro daquele programa do SBT que era... O nome do programa era Fantasia. Fantasia no ar. Tipo, era uma porrada de mulher apontando para uns jogos que os caras ligavam para jogar, sei lá, tardão da noite. Negócio mais sem sentido que tinha, mas não sei por que eu assistia também. Tipo, tinha uns 8 anos. Isso é muito específico. Vamos fazer mais um para deixar bem elucidado de como é que funciona, tá? Dessa vez eu vou. Pronto. Vamos escolher alguém aí no chat para escolher um livro. Vou sortear aqui alguém que ficou muito caladinho hoje. Ana Clara, minha jovem, me diga aí que livro você gostaria dessa nossa tabela. Estou pegando a Ana Clara porque eu tenho a plena convicção de que ela está acordada. E se eu pegasse qualquer um outro, ia ter aquele silêncio como resposta, que ia ficar muito na Clara que está dormindo. Mas como ela está acordada e eu sei que está, ela vai escolher aí um livro. Crepúsculo. Pai Rico, Pai Pobre. E tem esse livro aqui? Pronto. Ô, Isabel, tem que estar na tabela o livro, Isabel. A Ana Clara, ela pegou o Crepúsculo. Pronto. Crepúsculo tá lá embaixo, né? Então não vai ter problema com ele, não. E aí a gente pode começar como igual, PROC-V, abre o seu parêntese, clica no nome do livro, dá o ponto e vírgula, seleciona todo o intervalo de dados, estiquei um pouquinho a mais, não precisava. A pessoa gosta muito de romance. Eu, rapaz, te contar que eu não tenho a menor paciência para ler ou assistir nada com romance, que eu acho chatão. O código é a coluna 2, dou meu ponto e vírgula e o 0, e aí eu dou meu enter para encerrar a função. Pronto. Crepúsculo é o 226. Aliás, é o 2026. Deixa eu dar um confere aqui. Tá aqui, ó. Crepúsculo 2026. O status do locado, igual PROC-V ou VLOOKUP. Abro meu parêntese. E outra, ó, não tem espaço para continuar digitando, mas eu posso de boas, porque isso aqui é só meramente ilustrativo. Eu quero ainda procurar Crepúsculo, dou meu ponto e vírgula. Vou selecionar todo o meu intervalo de informações, dou meu ponto e vírgula. O status agora é a coluna 3, ponto e vírgula, e o 0. Fecho meu parêntese e dou meu enter. E é um livro indisponível. Por quê? Porque já foi locado para alguém, ou então... Não, locado é locado, indisponível porque rasgaram, ou não tem mais. O livro é tão ruim que rasgaram.
Oi, falei alguma coisa? Igual o último, o Blow Cup. Abro meu parênteses, ainda bem que ninguém escutou isso. Vou colocar agora, mais uma vez, né, o G4, porque é onde tem escrito crepúsculo mais fácil. Vou dar meu ponto e vírgula, selecionar todo o meu intervalo de dados, dar mais um ponto e vírgula, colocar o 4, né? Não, falei brincando. Cada um tem seu gosto. Mas ela vai ter que, vocês fãs de Crepúsculo têm que admitir, o filme é horroroso, tá? Porque meu divino, todo mundo ali naquele filme, os atores parece que todos estão de má vontade, sabe? Acho que foi o pior papel na vida do Robert Pattinson, foi o pior papel na vida da Kristen Stewart, se bem que ela é uma péssima atriz em todos os filmes que ela faz, ela tem sempre a mesma cara, tipo, cara de eu não queria estar aqui. E o Robert Pattinson naquele filme, cara, toda vez que dá close na cara dele, quando ele não tá forçado, ele tá com a cara de nojo, com a cara de meu Deus do céu, por que que eu aceitei isso? Isso no primeiro. Nos outros tá pior ainda, porque eles continuaram porque acabaram ganhando mais dinheiro. Só vai continuar por isso mesmo. Mas meu divino, assista de novo. Se você assistiu uma vez quando você era adolescente, assista mais uma vez agora, para você ver como muda um pouco a sua perspectiva. Então, agora a gente está fazendo com o gênero. Então, o gênero é a coluna 4. Dou o meu ponto e vírgula e o zero. Eu não estou criticando os atores, estou criticando as atuações deles, tá? Pronto. Aí daqui, gente, já deu para entender como a função funciona. Vamos para os prováveis erros delas, tá? Porque eventualmente vai acontecer com você. Então, eu vou logo mostrar para vocês o que, que acontece quando você faz determinada função com aquela nossa mãe argentina. Eu vou pegar aqui mais um aluno. Esse aluno vai se chamar Juarez. Eu tive um aluno com esse nome. E o Juarez, ele vai pegar mais um livro dessa tabela, só que o Juarez está com preguiça, então ele vai tentar usar a alça de preenchimento. O Juarez vai pegar o Senhor dos Anéis. Não, Senhor dos Anéis não. Ele vai pegar, deixa eu ver. Paixão Sem Limites. O Juarez é uma pessoa muito, como eu posso dizer, muito romântica, tá? Então, ele vai digitar aqui o Paixão Sem Limites. E aí, o Juarez, sagaz como é, ele vai utilizar o de preenchimento porque eu posso fazer isso com essa função. Venho aqui na minha alça e aplico. Opa, calma aí. Clico na célula que tem a função e arrasto para baixo. Clico na célula que tem a função e arrasto para baixo. E aí, eu vou ver que Paixão Sem Limites é, de fato, o 2032, tá? E que ele está disponível. E ele também é um filme de romance. Então, para o Juarez, deu super certo. E ele pensa assim, nossa, estourei. Não preciso digitar igual um pão o tempo todo. Glória a Jeová. Estou mais do que satisfeito com isso. E aí, ele chega para Pamela e dá a mesma dica. Ô, Pamela, coloca o nome do livro que tu quer e só usa a alça de preenchimento, porque funciona perfeitamente. Aí a Pamela vem e quer o qual teu legado, que é um livro de autoajuda. E ela, beleza, o Juarez falou que dá, então eu vou fazer a mesma coisa. Usar a alça de preenchimento e vou passar adiante. E aí a Pamela é surpreendida com esse resultado. Ela, vale, nem existe o livro? Oxi, as dicas que esse moleque me deu aí estão erradas. Acho que ele está usando psicotrópicos pesados, que ele mentiu para mim. Gente, essa função é bem tranquila em todos os aspectos, tá? Mas se você quiser usar a alça de preenchimento, você tem que lembrar de uma coisa que a gente viu, acho que na quarta ou na quinta aula, que é o cifrão, tá? O cifrão para fazer congelamento. Por quê? Porque aqui a função está escrita direitinho, ó, não tem nada errado dentro dela. Mas quando você abre ela, você só olha para o que tem de contorno em roxo, que é o que ele está considerando como intervalo, e aí você vê que ele está começando da A5, sendo que a A5 tem Orgulho e Preconceito, mas tem dois livros que foram ignorados, duas linhas que foram ignoradas, porque eu usei a alça de preenchimento e ela sempre passa de uma linha para baixo, de uma linha para baixo, de uma linha para baixo. Então,
como eu já passei por duas aqui, ele vai jogando linhas para baixo e acaba que ele vai ignorar alguns conteúdos da tua tabela, tá? E nesse exato momento, por coincidência, inclusive, ele ignorou conteúdos da tabela que eram justamente o que a pessoa estava procurando. Por isso que deu erro, tá? O que a gente pode fazer para resolver? Eu não precisaria reescrever todas as funções, eu poderia reescrever somente a primeira, tá? E na primeira, utilizar a ideia do congelamento. Onde e como? Usando os cifrões na frente das linhas e das colunas, tá? No meu intervalo de dados, eu comecei com o cifrão nas linhas e nas colunas. Ele estava assim antes, no intervalo normal, ó. E aí eu coloquei cifrões nas frentes das linhas e das colunas do meu intervalo. Coloquei 4 cifrões ao todo. Dei o meu Enter. Essa tabela, essa informação continua igual e eu posso passar aqui adiante para todos. Está resolvido, tá? Vamos fazer mais uma vez. O que eu perdi? Você perdeu que a gente fez um bolão para a Mega Sena que acumulou 22 milhões para hoje. Todo mundo aqui contribuiu com R$ 2 no meu Pix. E agora, se a gente ganhar, a gente vai abrir um boteco. A gente vai chamar de Boteco do Tio Maurício. E aí a gente vai dar aula de como ficar bêbado com refrigerante de laranja. Só isso que você perdeu. Foi muito específico tudo que eu falei, humor e piadas e brincadeiras, tá? Eu vou explicar de novo o que você perdeu, minha jovem, porque a gente vai utilizar agora nessas funções a ideia do congelamento de intervalo, porque para esses exemplos aqui, ela acabou não dando certo, porque a pessoa tentou utilizar a alça de preenchimento e a alça passa adiante uma linha ou outra e acaba fazendo com que umas partes da sua tabela fiquem sem utilizadas. Então, o que a gente fez? A gente utilizou na primeira função esse tipo de intervalo, que é o intervalo protegido, o intervalo utilizando cifrões, tá? Tem nem perfeito eu dar R$ 1. Mas que é isso, cara? Só 2 contos, cara. Bolão da Mega Sena, cara. 22 milhões, cara. Cadê o Arley? Pois é, eu nunca mais vi o Arley online. Eu tento mandar mensagem para ele, ele não me responde. E aí, não sei o que foi que houve, se ele está sem celular. Vou tentar ligar para ele mais tarde, saber qual é o motivo. Então, coloquei os cifrões e aí passou a dar certo. Vou fazer com mais um, ó. Voltei para a primeira função, coloquei os cifrões na frente da coluna, na frente da linha, na frente da coluna, na frente da linha. Aí eu dou meu Enter e eu posso utilizar a alça de preenchimento. Tá? E a última vez que a gente vai fazer a alteração, a função continua a mesma, só que com os cifrões na frente. Ah, Maurício, na atividade que a gente vai fazer, a gente vai precisar, se vocês quiserem, sempre deixa a função muito mais prática, podendo utilizar ela com a alça. Mas se você não vai utilizar a alça de preenchimento, você vai fazer toda ela digitando na sua mãozinha, usar isso daqui não tem necessidade. Se você não usar a alça de preenchimento, não precisa fazer com cifrão. Se você usar a alça de preenchimento, precisa fazer sim, tá? Chegou alguma notificação aqui, acho que foi com a minha câmera. Pronto, minha câmera foi desconectada, acho que eu puxei o cabo sem querer. Pronto. Então, deu para entender tudo sobre a função até agora, gente? Tá de boas? Podemos passar para o exercício? O meu céu tem alça de preenchimento? Tem sim. Tem sim. Você faz a primeira função, clica na célula que você fez a primeira função, seleciona todas as outras células que você quer utilizar a mesma função que você fez. Quando você faz essa seleção, aparecem algumas opções de copiar, colar, cortar, e aí vai ter 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e vai ter a opção de utilizar o auto-preencher, tá? Deixa eu ver se eu consigo me colocar em sala para fazer uma demonstração disso. Ah, Maurício, por que você não falou antes? Ah, porque a vida é muito triste. E, na verdade, eu falei sim. Eu falei um dia que o próprio Kelvin, ele mexendo nas coisas, ele descobriu que tinha. É uma questão de... eu posso dizer que descobriu que tinha. Estou lhe dando créditos, Kelvin. Me ame depois. E aí ele, você sabia que dava para fazer? Aí, na hora que ele falou, eu fui dar uma olhada também, né? Porque, assim, eu já tinha tentado. Já tinha.
Mas eu tinha meio que aceitado. Só que depois que ele falou que tinha, eu fui lá olhar as formas e os recursos que dava para fazer, porque eu lembrei que uma vez eu tinha tentado e tinha dado certo. Só que fazia muito tempo atrás, e eu nem lembro se era com o Google Planilhas. Mas é prático, só que para vocês que estão em casa, por vocês não estarem utilizando um computador para gravar a função, ainda é melhor que você faça de um por um. Demora mais tempo? Demora mais tempo. Mas me arrisco a dizer que quem fez todos os dias de uma por uma gravou muito mais a ideia de como ela funciona, tá? Então, tu tá com um computador, então ainda é mais fácil. Deixa eu abrir aqui uma planilha. Vou abrir uma planilha aqui qualquer, que já esteja respondida de preferência. Pronto. Ó, eu tô com a planilha agora, que é essa que a gente está mexendo. Eu tô com ela aberta. Deixa eu apontar aqui direitinho. Tá? Aí falta colocar nome de pessoas e afins. Então, eu vou colocar um último nome. Tá dando para ver agora que, como eu estou editando pelo celular, vai aparecer pelo computador. Eu vou colocar aqui o nome do Kelvin. E o Kelvin vai estar procurando um livro em específico. Ele vai estar procurando Dom Quixote. Dom Quixote. Pronto. Aí nisso eu tenho as consultas que foram feitas aqui em cima, ó, que já são funções. Então, clico na primeira que foi feita, aí eu vou ter o acesso ao código dela, eu arrasto para baixo essa função até a própria que eu... Calma aí, que eu tô com a unha muito grande. Pronto. Eu arrastei tanto a primeira que eu peguei, que eu já fiz, até a célula mais embaixo, que eu ainda não terminei de fazer a função, que eu nem comecei, na verdade. Aí eu pressiono. Quando eu segurei na minha tela, apareceu algumas opções para recortar, para copiar, e dentre elas aparecem os três pontinhos. Ó. Clico nos três pontinhos, e aí vai aparecer aqui de cara preenchimento automático e limpar. Clico no preenchimento automático, e ele vai ter feito a última função aqui sem eu precisar digitar. Você tem que fazer só uma, teoricamente. Aí depois as outras você faz automático. Mas, para a própria compreensão, crescimento pessoal, desenvolvimento do aluno, eu creio que vocês vão continuar fazendo de uma por uma. A minha cara de iludida. Ai, ai. Pronto. Então, vamos para o exercício. É isso aí, meu garoto. Essa é a ideia. Uma por uma. O que é essa tabela? O que é isso, Maurício? Aquele meme do carinha lá. O que é que eu estou vendo aqui? Deixa eu excluir essa coluna. Pronto. Isso aqui é uma tabela que é basicamente uma locadora. Acho que nenhum de vocês teve esse hábito ou tem esse hábito. Vocês não nasceram com Netflix já, mas o pai de vocês com certeza foi muito em locadora de vídeo, em locadora de DVD, para pegar o filme do momento e de alguma forma, não, e assistir, né? Aproveitar para assistir. Eu lembro que algumas locadoras só tinham, tipo, o lançamento do Matrix. A locadora comprava 3 fitas, né, ou 3 DVDs, e a primeira pessoa que chegasse ficava lá com o filme e você tinha que esperar 24 horas para a pessoa ter que devolver o filme, ou até, sei lá, 72 horas se fosse no final de semana. Isso era chato pra boneco, tá? Ainda existe DVD? Existe, pô. Existe, cara, que é isso. Aí você tá desmerecendo uma tecnologia maravilhinda. E eu fui, na época, eu vi a transição da fita cassete para o DVD, diretamente. Então, eu já fui em locadora de fita cassete. Tá? Aí é outros 500. Porque DVD é só dar o play no DVD em si, que ele vai e volta, finaliza de boas. Na fita você tem que entregar ela rebobinada. Aí você assiste e rebobina toda ela para entregar ela daquele jeito. É uma coisa de. É umas tecnologias zoadas. Assim, eu tô velho pra caramba, gente. Eu faço. Tô quase com 30 anos. Sou um ancião. Então, nessa tabela vocês vão preencher com nomes. Você pode colocar o nome de coleguinha, o nome de alguém da sala. Teve uma vez que eu tava arranhando aí a mulher.
Pois é, aquelas maquininhas de polimento do disco. Nossa Senhora, antigão aquilo. Você vai preencher com os nomes, e você também vai preencher com os nomes dos filmes, tá? Então você coloca o nome da pessoa que você está considerando como cliente, depois você põe o nome do filme e aí você passa para fazer a função com subgênero, ano e nota, tá? Porque aqui é como se fosse uma tabela simulando um ranking do IMDb. É um ranking decrescente, aliás, é um ranking crescente com as notas. O IMDb, acho que é o Movie Database, que é uma série de pessoas, de profissionais de cinema e afins, que dão notas, que dão avaliações para alguns filmes. E aí tem os filmes que são mais bem ranqueados em relação a terror no nosso Movie Database, tá? No IMDb. Eu peguei todas as fitas cassete para fazer o rabo de pipa. Ah, cara, que é isso? Guarda para a posteridade, para o jovem que nunca vai ver na vida uma fita cassete. Coitados, vão perder esse desprazer, porque o vídeo era horroroso. E era muito fácil dar problema com fita cassete. O cara rebobinava mal, ou então, sei lá, qualquer besteirinha, o filme já estava comprometido. Pronto. Então, vou compartilhar com vocês. Lembrando, são 3 PROC-Vs para fazer. Vocês vão preencher com nomes de pessoas. Eu acho que não tem nem 10 nomes aqui. Tem o quê? Tem só 6. Ah, não, tem 8 ou 7. Tem 7. Eu devia. Ah, vamos fechar em 10, né? 10, né? Tio Maurício sendo tio Maurício. Deixa eu dar uma ênfase só em um filme aqui. Cadê? Não tem. Ah, tá aqui. Pronto. Que é o meu favorito. Eu criei essa tabela por conta desse filme. E se você nunca tiver assistido na sua vida, assista, tá? Indicações do tio Maurício. Obviamente é um filme de mais de 18 anos. Se você não tiver idade, não estou fazendo apologia a isso. Só assista filme se você tiver idade para tanto. Mas é um ótimo filme de suspense, é um ótimo thriller, na verdade, como um todo. Então, fica a dica aí, quem não assistiu, assista. Como é? É, é um filme sobre um serial killer que foi preso por um agente específico, só que ele é muito inteligente, ele é, obviamente, um psicopata, e por essa inteligência e por ele também ser psiquiatra, e ele já teve muitos clientes que também são criminosos na época, pelo menos, o próprio governo, a própria polícia chama alguém, chama uma pessoa que uma menina que ainda está se formando ainda na academia de polícia, para que ela vá até esse cara e faça um intermédio da polícia com ele para ele dar algumas informações sobre ou alguma coisa que possa ajudar num novo caso de uma pessoa que aparentemente está imitando ele. Para pegar a cópia no PC, você clica aqui em arquivo e vai na opção fazer uma cópia. Aí toda a trama desse filme é o desenrolar da relação do nosso querido Hannibal Lecter com a Clarice, com a aspirante a policial, porque ela acaba tendo um envolvimento, não, nunca é um envolvimento romântico, é um envolvimento do cara ser muito manipulador e dela ser muito neutra em alguns aspectos que fazem com que ela não seja tão manipulada por ele. E ela é chamada justamente por isso, porque os outros policiais que já tinham tentado fazer isso, ou tomaram apavoro dele, ou não tiveram cabeça para lidar com o Hannibal. Pronto. Saiu alguém, a Bianca que já está voltando, e minha câmera ficou escura aqui. Eu vou desconectar ela e conectar depois. Acho que ela está com problema de mau contato. Calma aí, gente. Minutinho. Pronto. O rádio, o dispositivo está pronto para o uso. Vamos ver se agora está. Agora tá. Eita, nós. E esse filme tem muitos. Na verdade, eu vou falar muitos é sacanagem. Tem. Qual é a continuação direta? É porque Silêncio dos Inocentes é que nem o Star Wars da vida. Começa pelo meio, tá? Aí tem o Hannibal e também tem o Dragão Vermelho. O Dragão Vermelho é um pós, se eu não me engano, porque eu nunca lembro qual que é o prólogo de verdade, qual que é o começo da história. Porque o Dragão Vermelho conta a história do carinha
que prendeu o Hannibal, e o próprio Hannibal, que é o outro filme, que é o terceiro, já é com a Ruiva, e a Ruiva não é a Clarice. Eu nunca lembro a ordem, mas enfim. Eu tava reassistindo Hannibal e, cara, uma experiência maravilhosa, porque o filme é de 1990, não, acho que é 88. Eu vou até olhar a data aqui, tem a data, né? Pronto. O Silêncio dos Inocentes é de 91, eu estou em 88. E, obviamente, o enquadro envelheceu mal. O professor pode enviar a tarefa mais tarde, vou precisar dar uma saída. Certo, minha joia? Ó, tá aqui o link, eu já mandei, mas eu mando de novo, porque eu acho que você não tava, acho que você tinha caído, né? E aí você pode utilizar esse link para me enviar a tarefa depois.